O acesso à informação, hoje, numa sala de aula, o aluno tem o mesmo acesso às informações quanto eu. Naquele tempo, não tinha isso. Agora sim. Então, a pergunta para que serve o professor? Se ele tem o mesmo acesso à informação. Nós temos algumas dificuldades na nossa academia. Eu sou professor desde 1976 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E isso quer dizer que são 37 anos como professor, dia 8 de março de 1976. E aí nós vivemos, e eu consegui observar algumas mudanças importantes. Algumas mudanças sobre o ponto de vista pedagógico e algumas mudanças sobre o ponto de vista da concepção da ação do professor dentro da sala de aula, ligado aos practitioners, o embate entre practitioners e academicians. Sobre o ponto de vista desse embate, na minha opinião, é fundamental que a gente tenha dois tipos de professores. Deixa eu fazer um panorama, como é que eu entendo a formação do indivíduo na área da administração. O sujeito saiu da administração, logo que ele se formou, ele tem dois caminhos. Ou ele vai pelo caminho executivo, ou ele vai pelo caminho acadêmico. No caminho executivo, o que ele vai fazer? Pelo processo de formação continuada, da continuidade, ele vai fazer especialização. Especialização em marketing, especialização em finanças, especialização... Aí, passado um tempo, ele já tem uma visão maior da organização dele, ele vai fazer especialização em gestão empresarial. Já quando ele tem um sistema já mais de experiência importante, ele entra no que a gente chama de mestrado executivo. A idade média do mestrado executivo é alguma coisa ao redor de 38, 39 anos, pelo menos conosco aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso quer dizer, o sujeito tem uma experiência de 10, 15 anos parruda dentro dessa estrutura de vida dele, né? Então, naquele momento que ele faz o mestrado executivo, ele dá uma parada. Ele tem que dar uma parada para atualizar o quadro teórico dele e refletir sobre aquela experiência. E daí para diante, ele faz a sua dissertação muito mais aplicada que as outras, né? E dali para diante, ele é mestre, tanto quanto um mestre acadêmico. Ele recebe o título, o diploma de mestre em administração, né? Então, isso é uma coisa interessante que eu observei aqui na nossa realidade, que o sujeito com a necessidade da formação continuada, e aí ele tem um mecanismo muito forte. Grande parte, eu acho que 80% daqueles que têm o diploma de mestre como mestrado executivo, o que eles fazem? Eles vão na PUC, eles vão na Unicinos, eles vão numa faculdade independente da aula uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. Por quê? Porque isso é um mecanismo que empurra eles para o processo de conhecimento e de aperfeiçoamento. Como é que o cara vai dar aula, chegar para uma turma, conversar com eles, e tu não tem conhecimento, tu não está atualizado? Não pode. O outro caminho, quando o sujeito sai lá da graduação, é entrar direto para o mestrado acadêmico. Então, ele está caminhando em direção a ser professor e pesquisador. E desse mestrado acadêmico, ele vai sair aí como mestre, sei eu, com uns 24, 25 anos, quase que de imediato ele vai para o doutorado dentro da área da administração, algumas áreas específicas que ele queira fazer, né? Então, ele com 30 e poucos anos é um doutor em administração e que está dando aula nas universidades. A Lei de Diretrizes e Bases exige que se tenha um número de executivos, de professores doutores, um número 50% a 60% de professores em dedicação exclusiva, etc, etc, etc. Então, ele está dentro desse caminho e ele vai seguir a vida inteira dentro desse caminho. O que a academia exige, né? As universidades federais, elas têm limites. A nossa escola de administração aqui, por exemplo, nós temos 82 professores da área de administração. 90% deles é doutor. Tá? Tem esse caminhar de doutor. Então, nós, quando fazemos um concurso aqui para professor adjunto, que é o que se faz, né, em geral, nós exigimos que o sujeito tenha doutorado, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que seja dedicação exclusiva.
Ele já entra como dedicação exclusiva. Então, qual é o espaço que nós, das universidades federais, temos para trazer aqueles executivos que eu falava do outro caminho aqui, qual é o espaço que nós temos para trazê-los e incorporá-los dentro da nossa estrutura federal? Nós não temos. As limitações que nós temos, né, para trazer essa parte dos practitioners para dentro dessa academia das universidades federais, por causa desses limites de dedicação exclusiva, por causa desses limites de serem medidos somente por experiência de produção de artigos, de produção de congressos, etc, etc, etc. Então aqui é uma coisa importante que a gente vê, e como é que a academia muitas vezes não chega perto da realidade, especialmente aquelas federais. Nós temos um ensino de muito boa qualidade, só que ela está meio longe da realidade, porque nós não incorporamos esses executivos dentro da nossa estrutura de ensino. De outro lado, quando a gente fala de ensino e academia, eu acho que é importante também a gente ver e analisar o caminhar. Eu disse ainda há pouco que eu entrei para a universidade em 1976, e aquilo que eu fazia em 1976, hoje não tem mais sentido nenhum. Eu comecei na universidade dando aula na engenharia, aplicando e dando a disciplina de pesquisa operacional. E eu ensinava para eles, estudava, passava, ensinava para eles, e aquilo que eu sabia, aquilo que eu buscava em livros. Então eu tinha um acesso à informação importante, né? E aquilo me capacitou, me especializou, e eu estava dando aula para eles, né? Hoje, o professor não é um sujeito que vai passar informações de toda maneira como se fazia antigamente. Não, negativo. O professor, ele é um motivador. Ele tem que ter a capacidade de entender os alunos, de ver e de motivá-los ao processo de conhecimento e desenvolvimento. É importante aqui dizer que esse conhecimento, o conhecimento propriamente dito, ele é um caminhar, ele é absolutamente solitário. Tá? Eu vou aumentar o meu conhecimento por minha vontade, ele é solitário. Tá? Então eu preciso, como professor, motivá-lo para que ele busque informações, que ele busque e faça um raciocínio, feche uma lógica, monte um quebra-cabeça daquilo que ele tem vontade de saber, aquilo que ele está sensível a conhecer. Né? Então, o papel do professor mudou muito, e hoje ele é um grande motivador. Ai dele se não seja motivador. O sujeito para entrar numa sala de aula e ficar contando coisas que tem nos livros, não seja assim. Um sujeito que entra numa sala de aula para ficar lendo transparência, pelo amor de Deus, que é isso? Né? Não, o professor é um motivador.